E aí, gente, era nem Science aqui. Esse episódio 63 do Princípio Econômica Podcast. Essa é uma continuação do Economia da Terra-média, que é economia no contexto da obra de Tolkien, né? Então, se você já viu O Senhor dos Anéis, Hobbit, depois, se você já viu, leu, né, no caso, Silmarillion, né? Não aquele lixo da Amazon, mas o Silmarillion de verdade. Então, esse é o foco, né? Na última aula eu dei o escopo geral, e aqui vai ser sobre a Primeira Era. Então, no geral, é dividido em 4 eras, sim, de forma canônica, o principal. Sei que tem mais eras depois, mas são 4 eras. E é toda a história no escopo do contexto do Senhor dos Anéis. Eu vou colocar Senhor dos Anéis porque é mais fácil de lembrar. Mas Senhor dos Anéis é nessa terceira era. Do Senhor dos Anéis como um todo. Embora antes da primeira era tenha algo chamado de Year of Trees. E tem, antes disso também tem o Spring of Arda. É antes também. Mas a gente já falou sobre a primeira era. Mas já acontece muita coisa até chegar na primeira era. No final do Years of Trees, você tem em 1496 que os Noldor são banidos de Valinor, são elfos, né? E bem quase no fim, que termina em 1500, vai ter a chamada de Dagor no Gillet, que é Battle Under the Stars, ou Batalha sobre as Estrelas, em que um ano antes dela teve a Batalha de Beleriand, que o próprio Fëanor vai morrer, né, no caso. Fëanor é quem cria Silmarils, é um cara extremamente importante da obra, é o meu favorito dessa obra, do Tolkien. Então isso aí eu já falei mais na última aula, né? E você tem que lembrar que eram Fëanor, Ingolf e Finarfin, né? Filhos de Finwë, que eram os principais ali dos Noldor. Só que agora o Fëanor tava morto, e agora tinha que ter um novo rei, né? E aí começa, no primeiro ano, chamado de First Age, ou Primeira Era, que os homens acordam em Rio Dórien, no oeste. Então, você tem pessoas agora vindo desse extremo oeste, especialmente de Hum, que é R-H-U-M, acho que é M ou N. E vai vir pessoas dali, né? Seres humanos, eles nascem ali e vão indo ali. Isso no primeiro ano, né? Só que Morgoth, que é o Melkor, que a gente viu anteriormente, ele é o principal vilão antes do Sauron. Ele é mais forte que o Sauron, porque ele é um Valar. Ele é um Valar no nível do Manwë, então não tem como comparar tem anos-luz do Sauron pro Melkor. Não tem comparação um com o outro. Tanto que pra derrotar Melkor, o Morgoth, lembrando que Mor significa preto, black, em inglês, e Goth é de war. Onde Black War. Mas também pode ser traduzido como Black Fall. Então o termo Goth significa war, que é guerra, mas normalmente traduzido nesse contexto como Fall. Então seria o Black Fall. Dá pra ver, por exemplo, nessa imagem do Fëanor contra o Morgoth, que ele usa uma armadura totalmente preta. O halberd também dele. Enfim, não necessariamente ele usa um halberd. Mas essa é a configuração dele. E as fortalezas deles é no norte da Terra-média, que é chamado de Angband. Ao oeste e ao leste você tem um túmulo, que é até a fortaleza dele inicial. Ele varia desses dois lugares. São lugares no estilo Mordor, né? São lugares meio que... Somente um túmulo, que é bem vulcânico. E as fortalezas deles são dispostas nesse contexto. E Fëanor foi batalhar contra ele em Angband, perdeu. Primeira batalha de Beleriand. E depois quem vira rei é o Fingolfin. É o que tá lutando contra o Morgoth aqui. Então, o Fingolfin que era tretado, né, inicialmente com Fëanor, ele vira o rei. Posteriormente teve um conselho no sétimo ano da primeira era. Isso aqui eu tô já na descrição, a timeline, né? Teve um conselho dos Noldor em Mithrin. E Mithrin fica no norte. No noroeste, na verdade, pra ser exato. É uma região muito montanhosa, tem até o lago de Mithrin ali. Fica ao leste de Navrash e ao norte de West Beleriand.
Eu vou mostrar o mapa posteriormente. No final você não precisa decorar isso. E normalmente os Noldor ficavam naquela região. De Mithrin, Navrast também, perto de Navrast, né? E é uma região, que até no Book of Lost Tales, no volume 2, que é bem florida e bem... tem vários rios ali. Até um Tol Sirion, que é um rio bem longo. Passa perto dali, de outro lado das montanhas, então... Além do lago, né? De Mithrin. É uma região muito... Como posso dizer? Nesse contexto de geografia sintética, é uma região muito boa para cultivo, né? Isso, obviamente, é bom para formar ali cidades e tal, no geral. Então, no ano 50, você tem Tungon e Finrod recebendo um sonho do Ulmo, Ulmo é um Valar, para eles construírem tanto Nargothrond quanto Gondolin. Nargothrond que fica a... Sempre confundo o oeste com o leste. É o oeste de Doriath. Então, mais ou menos ao oeste de Doriath. Onde passa o rio Narog. Tem o rio Narog, ele passa por montanhas. E é uma cidade escondida, né? Então ninguém conseguia achar Nargothrond. Assim, no geral. Tipo, tem pessoas que vão pra Nargothrond, por exemplo. Tem pessoas de Doriath que em certo momento vão pra Nargothrond. Gondolin eu acho que é mais escondido que Nargothrond, creio eu. Alguém me corrija se eu estiver errado, né? Mas basicamente, Ulmo, que é um Valar, ele tenta fazer que os dois tenham uma forma de criar uma cidade. Ele até leva, eu creio que matéria-prima, mas principalmente mão de obra, né? Pra Gondolin pra construir a cidade. E Gondolin é uma parte que é basicamente um vale que foi criado posteriormente à queda das duas lâmpadas por Melkor. Eu falei na primeira aula que mudou a geografia da Terra-média de forma substancial e criou a área que seria o Vale de Gondolin, que é bem assim seguro e tem montanhas cercando ele e defesas na entrada. Ela é extremamente escondida, né? Tanto que a queda de Gondolin no Silmarillion, ela é mais complexa porque ela depende de um traíra, né? Que foi o Maeglin. No Book of Lost Tales tem um traíra, só é o Maeglin também. Porém, tem uma diferença, né? E as forças de Melkor, eles estão... Na verdade, o termo é Melkor sem R. No Book of Lost Tales, né? E não fica como Morgoth, se não me engano. Mas eles cercam Tunladen, que é uma região montanhosa ali do lado. E meio que o Morgoth descobre. Ele descobre onde fica, só que o Maeglin dá a informação das defesas, né? Como funcionavam as defesas da cidade e tal. Porque não era uma cidadezinha pequenininha, uma vila, era uma cidade bem construída, uma sociedade muito bem estruturada. Tinha um palácio, tinha grandes portões defendendo a cidade. E obviamente todo mundo sabia de Morgoth. Então essas cidades, elas são importantes porque elas no futuro serão importantes pra quando o Melkor começasse a ter mais força. Depois da Battle of Unnumbered Tears, Batalha das Inúmeras Lágrimas, né? É uma grande vitória de Morgoth. Meio que você tem tem dois lugares de refúgio, né? Embora tanto causado por uma política do próprio Turing. É Turing? Eu acho que é o Turing. Uma política do próprio Turing, Turing Turambar, que eles vão de Doriath para Nargothrond. Basicamente, Turing na Book of Lost Tales causa a queda de Nargothrond. Ele cria uma política que ele permite que as pessoas possam sair, de certa forma, no sentido de defesa de Nargothrond também. Então você tem uma visão tipo assim, vamos lutar contra o Melkor. Ao invés de vamos ficar escondido porque ele não sabe onde a gente tá. Então a política dele de manter em segredo a cidade acaba sendo a sua queda. Então a queda no Book of Lost Tales ela é causada exclusivamente por Turing. E a queda de Gondolin ela é causada exclusivamente. No Gondolin fica meio longe, fica tipo no noroeste, nordeste de Nargothrond, bem no nordeste. E ao norte de Doriath, bem ao norte de Doriath, fica Gondolin. Basicamente, a causa da queda foi por causa de Turing em Nargothrond. Tem uma mina lá que fala que ele não deveria fazer isso e tal.
E a de Gondolin é causada pelo... Ela é causada pelo Maeglin, principalmente. Mas o Túrin também responde à crise, que é a invasão, também de uma forma muito burra, né? Que foi uma política, na minha opinião, não foi tão correta. Não funcionou na prática, né? Isso é importante, porque são cidades que são construídas, tem capital que vai ser alocado ali. Um Valar ajuda até. Basicamente, Gondolin é uma autarquia. Então eles conseguem tanto uso de recursos de conseguir commodities por eles mesmos naquela região. Eles não têm importações de fora, eles não exportam pra fora, eles fazem tudo ali dentro. Obviamente, no contexto da história fictícia de Tolkien, são imortais, né, e tal. Mas tem uma taxa de natalidade baixa, porque você tem uma função de produção menor, né? Porque você tem menos área de cultivo, não tem transações com outras nações. Mas, no geral, o que deve ser lembrado é que é uma autarquia. E Nargothrond também chega a ser uma autarquia, mas Gondolin ainda mais, porque Gondolin não é só na região montanhosa como o Nargothrond, né? Que passava o rio. Mas era cercada de montanhas ao redor. Então ficava muito mais difícil alguém saber onde ficava essa cidade especificamente. Porque a forma que a queda acontece é diferente do Book of Lost Tales e do Silmarillion. E também a queda, ela... No Book of Lost Tales mostra algumas coisas diferentes, por exemplo. Mostra a própria questão de você ter dois mercados em Gondolin, que era o Great Market, na verdade, e Lesser Market. Que é um sul no norte, pelo que parece. É uma coisa que não está dando no Silmarillion. Obviamente você tem que ter a noção de que, como é uma sociedade, obviamente, sintética, tu tem que ter transações, tu tem que ter consumo, né? Porque as pessoas comem, usam roupas, armaduras, tem construção de casas e coisas do tipo. Então você tem que ter uma sociedade que tenha o mínimo de transações e comércio necessário para ter uma sobrevivência, né? Então você vai construir uma casa, por exemplo, tu tem que ter recursos naturais, tu tem que ter mão de obra. Você não vai fazer tudo sozinho, né? Senão essa economia não rola, né? Nem a economia medieval rola sem comércio. Apenas uma economia primitiva de vilas pequenas que não fazem. Não viram uma sociedade bélica grande o suficiente para se defender. Não é o caso aqui. É uma economia num quase feudalismo, num quase medievalismo. Uma estrutura de alta fantasia de Tolkien, coisas parecidas, é mais ou menos feudalismo, né? Um quase feudalismo, monarquia. Vende de um Star Wars que pode ser o hipercapitalismo, pode ser um capitalismo mais simples, mas enfim. Você pode também ver exemplos de mercantilismo aqui, não na Terra-média necessariamente, mas poderia haver também. Mas esse é o grande ponto, né? Você tem tanto Gondolin quanto Nargothrond, que são cidades extremamente importantes, que caem por conta de várias questões, né? Várias razões. Mas esse é um ponto importante. Eu não vou colocar todos os pontos, eu vou colocar só os pontos principais, né? Porque tem tanta coisa, mas... Por exemplo, no ano 155 da Primeira Era, orcs lançam um ataque em Hittilon. Vou mostrar posteriormente no mapa. Mas são defendidos pelas forças dos Noldor, lideradas por Fingolfin. Em 260 na Primeira Era, lembrando que a timeline é canônica, você tem um dragão chamado Glaurung, que aparece no cerco de Angband. E conseguiu conquistar uma cidade chamada Ardgalen. Pouco depois que foi derrotado por Fingon. Só que ele não foi morto, né? Ele foi derrotado. Então, os Noldor, eles ficavam muito naquela região ao norte de West Beleriand, perto de Angband. Eles ficavam ali mesmo porque eles tretavam com Melkor constantemente. Também. Mas era uma região bem frutífera, pelo que parece. Quem mata Glaurung no fim, posteriormente, é o Turin Turambar. Mas
Você tinha um Glaurung que constantemente atacava os Noldor, constantemente era um asset do Morgoth, extremamente importante pra ele. Lembrando que Sauron tá aqui também, tá? Porque ele é um player menor, mas ele também tá aí nessa questão. Ele tem mais força na Segunda Era, quando o Morgoth cai, ele que toma a partida, né? Ele nunca tomaria a partida com o Morgoth em vista, né? Em 455 da Primeira Era acontecem alguns eventos mais tryhard, né? Como, por exemplo, o cerco de Angband, que foi chamado de Dragor Bragolá. Não confunda com Dargor Dagorá, que é outro termo. Esse Dagor significa guerra, se não me engano. Não, batalha. Batalha. Dagor significa guerra, batalha. Gótico significa guerra. E Bragolá significa Sudden Flames, eu acho. Seriam tipo chamas, né? Em 457, o Sauron captura Minas Tirith, perto de Minas Morgul, que é perto de Mordor. Um ano antes, Fingolfin, ele... Como você pode ver na imagem aqui do fundo, ele luta contra o Morgoth. Dá realmente um... Ele consegue fazer uma ferida brutal no Morgoth, mas ele morre, né? Então, Fingolfin, ele perdeu a batalha contra o Morgoth. Em 464, o Turambar nasce em Goaeron. E no caso, ele vai ser o cara que vai matar o Glaurung posteriormente, né? Mas nesse ano ele nasce. Então, aí tem em 465, o Beren vai, por pedido do Thingol, né? Que é o rei de Doriath e pai de Lúthien, que seria a esposa do Beren posteriormente. Ele vai pegar a Silmaril, que tava com... O Morgoth tinha pegado assim, 3 Silmarils e tava na coroa dele. Que nunca caía da cabeça dele, por sinal. No geral. Cai no Book of Lost Tales quando ele e a Lúthien vai lá na fortaleza dele. Mas o que acontece no fim é que eles conseguem pegar a Silmaril dele. Até a Lúthien faz uma dança lá, que é tipo uma mágica. Faz ele dormir. Depois um monstro de Morgoth chamado Carcarás. Ou... Aqui é Carcarás, mas no Silmarillion é Karkaroth. É um nome muito da hora. Ele ataca eles depois, né? Come a Silmarillion. A Silmarillion, ela tem a benção de... Acho que é... Da Varda, se eu não me engano. O que faz... Qualquer ser maligno que toca nela ser queimado. E como o bicho maligno chamado Karkaroth come, ele começa a ficar louco, porque começa a queimar dentro dele. Embora não mata ele. E aí, basicamente, ele foi pra uma região, acho que é Artanor, no Book of Lost Tales. Esse bicho, esse monstro gigante, um lobo da vida. No Silmarillion, ele ataca Huan. O Huan luta com ele, que é um lobo da Tinuvel. Que é o nome da Lúthien, na verdade, né? No Book of Lost Tales é Tinuvel. Pode confundir. É o conto da Tinuvel. Mas, enfim. Tem essa luta nessa região. Eu falei região e esqueci o nome dela. Artanor. Beren morre, mas depois a Tiruvel consegue lá com Mandos, que é um Valar lá, que guarda os portões da morte e consegue ressuscitar ele. Só que parece que eles não são um casal aqui, pelo que parece. Comparado à história posterior do Silmarillion. Eles são, tipo, o maior casal de toda a história. Talvez no nível de Aragorn com a mina lá que esqueci o nome. Da Terceira Era. Essa história é importante, porque essa Silmaril, ela vai pra Thingol. Que dá muita merda posteriormente. Porque depois do Thingol, ele pega essa Silmarillion, ele tenta forjar uma espada com a Silmarillion na espada. Ele comissiona ela pros anões. Os anões, eles, obviamente, pediram um preço lá em ouro e prata pra essa espada ser comissionada. Só que o que acontece é que eles não querem mais fazer a transação, né? Eles produzem ela, mas eles não querem vender de volta, porque eles acharam que foi seria um asset pra eles muito interessante, de riqueza. Eles não queriam
dá de volta pra ele. Aí acontece que o Tingle começa a falar mal dos anões e tal, começa a ter uma treta, e aí no Silmarillion os anões matam o Tingle por conta disso. No Book of Lost Tales, não é. O termo não é em Gnomish, né? Que é uma das línguas. Essa é uma língua que foi abandonada por Tolkien, né? Chamada de Gnomish. Eu esqueci o nome Gnomish dos anões, mas basicamente eles matam o Jingo, mas é por causa de ouro. De ouro que vai pra Doriar. Se eu não me engano, é por causa de Turin ou Rony. A razão é diferente. Um é com uma espada e outro é de ouro que foi pra Doriar. E aí eles pegam dele. Então, mas a razão é diferente aí do por que isso acontece e tal. É importante, porque a queda de Doriar ela vem após isso. Sem o Tingle, que, tipo, basicamente fundou Doriar. É com a sua esposa, né? Basicamente, posteriormente, ela cai. No Silmarillion, foi por causa da Silmaril também, que foi chamada de Second King's Lane, se não me engano. E descobrem que a Silmarillion tá lá. E os Noldor, normalmente, o Noldor nesse Book of Lost Tales, que vai lá e mata todo mundo em Doriar e acontece a queda de Doriar por causa da Silmaril. Normalmente as quedas das cidades, elas ou são por causa de Silmarils ou por causa de Morgoth. E má política, má gestão desses reis em relação a lidar com Morgoth ou lidar com a porra de Silmarils no caso do Tingle. Então as quedas normalmente acontecem com o menor diferente. A queda foi causada por Sauron. E aí é na Segunda Era, que eu não vou falar sobre aqui. Então vai ter um episódio só sobre a queda de Númenor. E Númenor é um país, uma ilha, né? Que é um país interessante porque ele é muito próspero. É o que tem maior poder bélico posteriormente. Até conseguir prender o Sauron, derrotar Sauron sozinho. E por isso que e também eles eram muito bons em criação de barcas e coisas do tipo. Parece que tinham transações com a Terra-média, embora eles viam Terra-média como... O povo da Terra-média como uns bárbaros, né? Mas Númenor era um país rico. Era um país muito próspero. Teve reis ruins, né? E uma mentalidade muito ruim contra os Valar. E acaba que isso causa a sua queda, né? Mas esse é um ponto importante, né? Tem várias coisas sobre Túrin, mas eu não vou me deter muito no Túrin. Em exatamente na Primeira Era. Em 495, você vai ter a queda de Nargothrond. Então a queda de Nargothrond foi por conta, nesse contexto do Book of Lost Tales, de Túrin. Uma má política, má gestão ali, em relação a Melkor, lidar com ele. Revela a localização da cidade. No Silmarillion, através da ponte que eles entram na cidade. Tinha uma ponte ali no rio Narog, né? Só que no Book of Tales parece que não é o caso, né? Da construção por Túrin da ponte. Em 499 da Primeira Era, o Túrin mata o Glaurung e morre no processo, né? Em 506 tem o grande saque de Doriath e o Second King's que eu já citei, por conta da Silmarillion. E lembra que o Tingle já morreu, nesse caso. Em 510 tem a queda de Gondolin. Nesse caso, Maeglin é capturado por Morgoth e trai Gondolin. No do Book of Lost Tales é uma coisa menos... Se Maeglin é mais traíra do que normal. É traíra duas vezes, né? É traíra também porque quando ocorreu a invasão de Gondolin, é muito detalhado no Book of Lost Tales, né? Você tem, por exemplo, o Gothmog, que é o líder dos Balrogs, entrando com centenas de Balrogs, cara. Imagina, centenas de Balrogs. Centenas daqueles caras que... Naquele cara que foi visto no primeiro filme, primeiro livro do Senhor dos Anéis. Da Sociedade do Anel, o Gandalf luta contra ele. Centenas daqueles bichos atacando uma cidade. Tinha serpente de fogo. Tinha uns bagulho louco. Dragão, todo tipo de monstro, orc que você pensar, tinha ali. E ao ponto que no Book of Lost Tales, no volume 2, fala que foi a maior frota criada por... Porque esses monstros eram criados por Morgoth. Tinham, entre aspas, ferreiros de monstros ali. Crafters de monstros ali. E, cara, foi a maior frota. Tanto que é a maior frota no Book of Lost Tales que
É dito que somente na Dargo Dargorá, que seria o Apocalipse, que foi abandonada por Tolkien posteriormente, a última batalha teria uma frota tão grande quanto essa, ou maior, né? Esse é o nível do ataque em Gondolin. Gondolin era uma cidade realmente muito bem protegida. Tinha um arqueiro de alto nível também citado nesse livro, né? No Book of Lost Tales e tal. Não é citado isso no Silmarillion, tá? O Book of Lost Tales é uma versão anterior ao Silmarillion. Tem muitas coisas diferentes. Isso é um ponto importante. Erendil. Se eu não me engano, era filho de Turgon. Que era o rei de Gondolin. Eu creio que era filho de Turgon. O Erendil, que também é um nome que tem uma estrela com esse nome, sabia? De 2022. Na verdade, é um objeto estelar. Não sei se é uma estrela, grupo estelar. Um grupo de estrelas que tem o nome de Erendil. Que o nome tem a ver com estrela. Só que esse nome que dado pra estrela recentemente, 2022, ele foi dado porque é o que significa o termo, tá? Esse termo já existia. E tem um poema de Erendil que Tolkien escreve ali nos anos 20, 30, 20, alguma coisa assim. Não lembro exatamente. Era sobre uma viagem, né? E ele incorporou esse personagem na história. É Arendelle no Book of Lost Tales e a Erendil, Double Dot no A, no Silmarillion, né? Mas é Arendelle, com E, ao invés de ir no Book of Lost Tales. E o Arendelle, ele é o cara que usa um barco chamado Earame. Não lembro. Earame no Book of Lost Tales, eu não lembro exatamente do Silmarillion de cor. Mas ele constrói esse barco, acho que não ele constrói, mas ele tem acesso a esse barco, que ele usa pra navegar até Valinor pra pedir ajuda dos Valar pra lutar contra o Morgoth. Que, cara, já aconteceu acho que na verdade a Battle a Battle of Unumbered Tears é antes. Vamos ver se eu acho aqui a data da Battle of Unumbered Tears. Aqui, ó, em 472 teve a Nirnaer Arnodiad, que acho que é Quênia. The Battle of Unnumbered Tears, ou a Batalha das Inúmeras Lágrimas, né? Em que o Huor e o Húrin defendem a passagem de Sirion, uma região montanhosa chamada Fen of Sereth, que eu já vou mostrar no mapa. Permite que o Turgon escapasse de Gondolin, mas o Huor é morto no processo e Húrin capturado. Então, o Turgon ele escapa de Gondolin. Perdão, ele escapa pra Gondolin. Que a clã de Gondolin é depois. Calma aí. É isso mesmo. Ele escapa para Gondolin. Foi fundada por ele, por sinal. Com a ajuda de Umor. O Valar, né? Então, depois dessa batalha, depois de 472, isso aqui é uma parte importante. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, o que é uma coisa importante do ponto de vista econômico e político da Primeira Era é que todos os povos vão ser afetados pela batalha chamada Nirnae Arnodiad, ou The Battle of Unnumbered Tears. Porque ela vai fazer Melkor ficar tão forte que vai basicamente escravizar todo mundo e levar pra Angband pra ser escravo. O Morgoth, ele levou tanto elfos quanto humanos como escravos em Angband. Ainda assim tinha humanos que eram aliados de Melkor, né, também. Uma coisa que os elfos achavam uma coisa extremamente idiota, né, da parte deles. Então, isso é uma parte importante, porque depois disso vai basicamente ter várias quedas, né? Seja de Nargothrond, seja de Gondolin. Queda de Doriá. Eu já citei em 516. E aí começa basicamente até na região chamada Falas também, no extremo oeste. As forças de Morgoth vão ali invadir. Basicamente tava tudo invadido já. O Noldor nesse meio tempo, o Noldor tava tendo treta com Doriá, por causa da Silmarils. Os Noldor são malucos, cara. Os Noldor. Que nem o Fëanor, são doidos, cara. Eles são malucos. Eles atacam os outros sem motivo. É uns caras loucos.
A culpa do Fëanor, principalmente, né? Primeiro que o Fëanor criou o Silmarils. Segundo que ele não deu o Silmaril pra criar lá as duas árvores lá. Terceiro que o Fëanor ainda levou todo mundo pra... matou os Teleri. Roubou o barco... Os Teleri, que são um grupo de elfos que foram até o Eldamar. Ficaram morando nas margens ali de Eldamar. Eles foram da Terra-média pra Eldamar. Matou eles, pegou os barcos, foi até a Terra-média. Deixou um grande número pra trás, como o próprio Fingolfin. Tiveram que andar por Helcarache. Não tinha um barco, né? Então eles tinham que dar a volta por uma ponte de gelo chamada Helcarache. Ou Ice Bridge. Ponte de gelo em inglês. Muitos morrem no processo. É a mesma ponte que a Uncle e o Melkor, o Morgoth, usam pra ir pra Terra-média. É uma passagem que tem como, mas é muito perigoso. E muitos morreram no processo, né? Dos Noldor. Então, o Fëanor era maluco, cara. Maluco. E morreu no ano das árvores, né? No finalzinho. E agora o Fingolfin já tá morto. Eles precisam de ajuda. Basicamente, é impossível deles ganhar essa guerra. O Morgoth estava tão forte, ele tinha tanto monstro que ele produziu. É impossível ganhar. Você tem cidades caindo. Você tem a impossibilidade de prosperidade das nações, porque basicamente tu tá tendo todo mundo sendo escravizado. Pra talvez fazer mais monstros, mais cidade ali pro Morgoth. O objetivo do Morgoth não era só dominação, era destruição mesmo. Ele ia corromper a criação de Eru Ilúvatar, né? O Sauron ele queria mais um domínio, tipo, eu quero ser o rei dessa merda, é isso. Mais uma ditadura, não sei, nesse sentido, talvez. O Morgoth era um pouco mais nihilista. Queria corromper a criação mesmo e destruir tudo. Sauron também, né? Mas eu acho que a visão. O Sauron não necessariamente é nihilista. Não necessariamente. Ele é um pouco menos mal, entre aspas. Não é menos mal, velho. Ele é menos nihilista. Nihilismo é basicamente tu não. Algumas versões, né? Basicamente tu não tem nem. Tu abandona toda a noção de que alguém pode impor uma moral em você ou ética. Você define sua moral e ética, não tem nenhum ser etéreo, né? Eterno. Que poderia decidir pra você o que é justo ou não. Tanto que, na minha opinião, o ateísmo tem que levar ao niilismo. É a visão do. Esqueci o nome do professor. O melhor professor de filosofia, que é o. Esqueci o nome dele. Eu vou lembrar em dado momento. Vou no JHNet, lembrei. Meu cérebro agiu agora. Então, até agora a gente viu uma coisa. Morgoth pegando força gradualmente. Até 472 ele tem uma força monstruosa por causa da batalha das Battle of Unnumbered Tears. Que agora ele tem. Ele não tá mais sendo retraído no seu processo de conquista. O Elendil ele viaja. Uma mina lá também que vira uma ave. Após o terceiro King's que foi nos vales de Sirion. Vale não, né? Nas cachoeiras de Sirion. Colado pelos Noldor também. Ele viaja com essa mina até Valinor. Ele era meu elfo, então ele podia. Depois ele até mora lá e tal. E basicamente é o seguinte, ele pede ajuda pros Valar pra lutar contra o Morgoth, senão tanto os Dúnedain, que eram os seres humanos, quanto os elfos, né? Os Eldar. Todo mundo ia morrer, cara. Todo mundo já... Cara, não tinha mais força militar suficiente pra lidar com eles. Não tinha como. Eu creio que contra Morgoth, nem no menor conseguiria lidar com ele. O Sauron é muito mais fraco que o Morgoth. Então eu acho que nem no menor que conseguiu derrotar Sauron conseguiria derrotar. No menor ele tinha com certeza mais capital, mais ativos do ponto de vista bélico. Navios, coisas do tipo, homens de batalha. Com certeza as funções de produção deles eram maiores, então a população deles era muito grande. Mas nem eles iam conseguir. Do menor da Segunda Era, claro, né? O menor é fundado posteriormente. Mas o grande ponto é que não tinha mais salvação, cara. Eles precisavam dos Valar. Sem os Valar não teria como dar algum problema. Então, Elendil se torna basicamente o cara mais importante
da história, cara. Assim, se a gente pegar um ponto importantíssimo, né, na história do Silmarillion, é essa guerra dos Valar contra Morgoth. Depende de Morgoth. Se o Morgoth continua nessa região, é que nem o Smaug na região das Misty Mountains, cara. Ninguém consegue ser próspero, nenhum país consegue prosperar, nenhum povo consegue prosperar com um dragão comendo o gado e queimando todo mundo, roubando ouro. Tem roubo de capital, destruição de capital em questão de capital fixo. Capital variável também, na forma de dinheiro. Tem, assim, o futuro na cabeça das pessoas de uma forma, assim, terrível, né? Tipo, não sabe se vai dar uma loucura no Smaug e ele vai simplesmente matar todo mundo na região. Aqui com o Morgoth é uma coisa, é a mesma coisa. Você cria uma tensão política, militar, que não permite formação de capital. Então você tem que ter um mínimo de paz sem nem dissensão política interna ou externa, militar, né? Por exemplo, se um país, vamos supor São Paulo. Vamos supor que São Paulo entre em guerra civil, vamos supor. Por 20 anos, vamos supor. Tu acha que isso não vai empobrecer a cidade? É claro que vai. Porque tu tem muito capital sendo alocado do governo. Até impostos que elevam. Sempre em guerra, impostos elevam também, né? E obviamente tinha imposto na Terra-média, né? Se você pensar um pouco. Não tem estado sem imposto, né? Então, é óbvio que tinha que ter. Se mesmo se Tolkien nunca mencionou, a não ser que ele mencionou uma parte que eu não li, ou não tem imposto na Terra-média, mas com certeza tem que ter. Toda a sociedade tem que ter. Não, não é normal. Então vamos supor que. É, vamos supor que em toda essa questão de formação de capital, que os Valas não ajudassem, né? Simplesmente não teria como ter prosperidade futura, né? Não existiria a Shire, né? Porque a Shire ali, o Morgoth só ia passar ali o rodo quando não fosse criada. Não entra a possibilidade de criar a Cidade dos Hobbits, que é muito posterior, né? Eu creio que não lembro se na terceira era, na segunda, não lembro de cor. Posteriormente eu vou falar sobre, tá na timeline. Mas o grande ponto é que essa guerra é mais importante. É chamada de War of Wrath e foi em a primeira era em 587. Elendil chega em Valinor em 542 com Elwing, que foi a mina que virou uma ave, que transformou em ave e levou ele com um barco, que é um barco que voa agora, né? É Arame na versão anterior. E a guerra acontece em 587 da primeira era. Ela dura 40 anos, pelo que parece. São 4 décadas ela dura. A War of Wrath. Só que foi tão forte, cara, que mudou a paisagem da Terra-média. Então o mapa, ele mudou. Então o que era Beleriand não existe mais. Alas, Mithrin. Grande parte é tão monstruosa, né? Cósmica, que basicamente o mapa muda completamente e as águas submergem. Não vou dizer metade, mas grande parte da Terra-média até então. Então, o mapa da Terceira Era, então você abre um mapa da Terceira Era do Senhor dos Anéis. É um mapa reduzido em relação a antes da War of Wrath, que é na Primeira Era. E com a queda do Morgoth, em 590 ele é jogado no Void. Então, se você pegar o primeiro diagrama de Tolkien que ele fez dos mapas, né? O primeiro, o diagrama 1, tem uma coisa chamada Void, que é basicamente o que tá depois de tudo, né? Em relação ao mundo externo até ao a Arda, né? Que é o mundo. É o termo pra mundo é Arda. Então o Void é um vazio, né? E ele é jogado ali. Ele não consegue sair. Então basicamente, tu acabou com o principal problema. Os países tinham pra se desenvolver. Obviamente, muita pessoa morre no processo. Mas na Segunda Era, com a queda de Morgoth, tu tem uma possibilidade de crescimento, né? De formação de capital, de formação de cidades maior. Você vai ter regiões como posteriormente sendo construídas, como Gondor vai ser construída posteriormente. Em Eriador, em Arnor, vou pegar aqui.
em Rohan, em Rovanion, né? Na Mirkwood vai ter alguns elfos ali também construindo. Então, na Shire também, só tem essas construções posteriores. Até na parte de Gondor vai ter coisa construída em Minas Tirith, cara. Minas Morgul, que depois o Sauron vai capturar. Até porque é perto de Mordor, né? É, pô, não é muito sábio. Assim, obviamente não sabiam que o Sauron ia fazer isso, mas não é muito sábio construir coisa perto de Mordor, né? E Minas Tirith e Minas Morgul vão ser capturadas, mas eram cidades anteriormente, tá? Então você tem ruínas ali. Não sei se prósperas exatamente, né? Não era a área mais, talvez, no estilo Mithrin, no norte de Beleriand, né? Em questão de possibilidade de função de produção, mas chamou bastante rio ali passando. Então, o grande ponto é que essa formatação que a gente tem, ela é criada por conta da queda de Morgoth. Obviamente, nesse contexto, na Segunda Era, você tem Númenor, que vai cair. A queda de Númenor também é uma queda de possibilidade de transações com a Terra-média futura, né? Então, em conhecimento de Númenor, arquitetura, em barcos, embarcações, em pesca, provavelmente, em coisas que ele fazia, também foi perdido parcialmente. Parte do povo de Númenor foge. Aí, ó, uma parte funda Gondor, uma parte funda Arnor. Então, você tem pessoas que fugiram de Númenor, que vão fazer sua vida na Terra-média, né? Pessoas que eram contra Ar-Pharazôn e reis que basicamente causaram a queda. Você vai ver que os últimos reis de Númenor, eu vou falar da queda de Númenor posteriormente. Os últimos reis de Númenor, eles eram os malucos, cara. Eles eram contra os Valar. Cara, foi Manwë que destruiu Númenor. Eles meio que são enganados por Sauron. E. Cara, mas não é necessariamente burrice apenas, é porque eles eram contra os Valar, cara. Eles tinham uma visão totalmente contra os Valar. Eles queriam. Eles convencem o Sauron. O Sauron convence ele, somente o último rei, acho que é o Ar-Pharazôn, a invadir Eldamar. Primeiro, ninguém pode ir pra Eldamar. De ser humano. Só elfos podem ir pra Eldamar. Senão você é morto. E meio elfos também. Então ninguém pode ir lá sem permissão. Outro ponto. Eles queriam não só ir pra lá, pra morar. Eles queriam destruir. Possível. O que é burrice, né? Só que como o Sauron era um Maia, né? Ele tinha um certo conhecimento a mais que eles. Então ele meio que deu uma, ó. Se tu for lá, tu consegue. Se tu for lá, tu consegue. E obviamente Sauron ele tava puto da vida contra os Menorianos porque eles derrotaram ele. Então, destruindo o Menor pra Sauron era extremamente viável. Ele destruiu, fazendo eles se afogarem na sua própria arrogância, na sua própria visão contra os Valar. E o Mão destruiu com um dilúvio, né? Um tsunami, né? No menor. E até algumas regiões ali da Terra-média também foram englobadas, né? Pequenas regiões ali, perto da Baía de Balar, por exemplo. Perdão, Baía de Belfalas. Baía de Balar, anteriormente. O nome. Mas você vê como é importante, né? Porque você tem mudanças geográficas. Então, tu tem basicamente metade do mapa vai embora, cara. E você tem menos terras para cultivo. E para pessoas morarem e crescerem ali. Então você, obviamente, teria uma população maior possível, teoricamente falando. Das leis de economia, e funções de produção e consumo. Teria uma maior possibilidade de população e povos ali também. Se essas terras não fossem engolidas na War of Wrath. Então essa mudança, ela, do ponto de vista geográfico, também econômico, porque, obviamente, perdeu muita terra de cultivo. Cara, tu perdeu Mirtirim. Era uma terra extremamente boa para cultivo crioulo, né? Uma terra florida, muitas árvores, né? Que era a parte onde os Noldor gostavam de ficar. Então tu perdeu, claro, tu perdeu várias regiões que eram boas para formação de capital ali. E isso é uma parte importante da obra. Tem menos área para caça, enfim. Menos área para construções, para formar famílias ali, enfim. Para migrações acontecerem. Enfim, é uma mudança substancial no mapa da obra. Que acontece no fim da Primeira Era, em 587. Então, grandes partes de Beleriand são indo para os mares, né?
E aí começa a Segunda Era. Então eu não vou falar aqui da Segunda Era, que já é o... Por exemplo, no ano 500 da Segunda Era já é Sauron voltando à Terra-média, né? Crescendo na Terra-média ali. Quando criar um Maiar, né? Ele vive eternamente se ele quisesse, né? É imortal, né? Então qual que é o ponto aqui? Tu tem eventos que mudam a política e mudam funções de produção econômicas nessas regiões. E tanto na queda de Nargothrond e queda de Gondolin, você tem autarquias, por exemplo, que cometeram erros políticos. Principalmente Nargothrond. E Maegdin, obviamente, foi um traidor da Gondolin. Não se uniram, eles não teriam achado Gondolin tão fácil sem o Maegdin. Nargothrond foi burrice do Túrin mesmo, no geral. Mas não somente isso. Então, tudo isso é importante. Então você vê elementos que, pra mim, Tolkien é basicamente a melhor obra. As obras dele, né, são as melhores pra estudar economia sintética, fictícia. Você tem a base da alta fantasia aqui, né? Tu tem um autor que era muito prolífico e que gastava muito tempo em explicar a geografia, a geologia da região, entre aspas, a explicar noções com forma detalhada, né? Então, como eu disse, você não precisa, o autor não precisa dar detalhes da economia do sistema, porque elas já são meio que predicados óbvios que tem ali. Aquele exemplo que eu dei, acho que em livro. Não sei se deu na última aula. É óbvio que tem gravidade na Terra-média. Não precisa explicar. Ó, tem gravidade na Terra-média. Se não explicasse, talvez você acreditaria. Não seria gravidade que puxa as coisas pra baixo. Obviamente tem gravidade na Terra-média. Ele não precisa dizer necessariamente com essas palavras. Então você tem coisas que eles são pressupostos. Os pressupostos, assim, óbvios, são, tipo, por exemplo, tem ar na Terra-média. Isso na verdade é definido em diagramas. Mas mesmo se não fosse definido, é óbvio que tem. E a composição seria oxigênio, você poderia supor. Por exemplo, tem ouro na Terra-média. Mas qual que é a composição do ouro? É a mesma da vida real? No geral, sim. Por que não? A não ser que seja uma pedra fictícia, né? Então são coisas que o autor não precisa dizer tudo. São coisas que são implícitas na obra por obviedades. Então, leis econômicas, economia segundo von Mises, história e praxeologia. Praxeologia sendo a arte de entender causa e efeito na economia. Causa e efeito de ações humanas. Então, por exemplo, alguém imprime dinheiro, governo. Abaixa a utilidade marginal de dinheiro. E aí você tem inflação. Qual que é a causa? Foi uma causa humana, né? Foi uma causa imprimir dinheiro. Qual foi o efeito? Inflação. Poder de compra diminuindo. Por quê? A utilidade marginal do dinheiro diminuiu. Isso é simples. O preço do capital também vai subir. Porque agora tu tá tendo menos valor na moeda. Que é o juros, né? O próprio Turgot define juros como o preço do capital. De fato, é o preço do capital. Mas esse é o ponto, né? Então essas leis, elas são organizadas dessa forma. Óbvio. Nesse contexto. Por exemplo, eu não sei sobre empréstimos na Terra-média até agora. Eu não li sobre empréstimo. Empréstimo com juros. Mas em todo mundo medieval, por exemplo, tinha empréstimo com juros. Não necessariamente, depende. Depende porque tinham... Tem contextos que era proibido, né? No geral, empréstimo com juros. Mas com certeza deveria haver empréstimos numa sociedade na Terra-média. É um pressuposto. Tem uma sociedade que tem capital alocado, talvez tenha empréstimos, porque numa sociedade normal isso tem. Porque empréstimo é simples, cara. Tu empresta dinheiro pra outra pessoa. Agora, se uma empresa quisesse cobrar por isso, que é os juros, isso não é muito, tipo, não é muito complexo, cara. Se tu tem uma sociedade que consegue fazer uma torre de Barad-dûr, fazer aquelas torres lá do Saruman, por exemplo, as duas torres, tu consegue ter empréstimo com juros, cara. É uma coisa simples. Então, o Tolkien não precisa citar exatamente. Assim como a gente viu de venda de casas, eu falei isso no Sociedade do Anel. Quando o Frodo vende a casa dele. O povo ao redor fala, nossa, porque o Frodo vendeu a casa dele e tal. Eu não lembro se era pra pegar fundos pra Sociedade do Anel, pra viagem deles, né? Mas enfim.
É uma questão óbvia, né? Óbvio que tem vinda de casas ali. Só que o autor citou. Então é mais fácil quando o autor cita, né? Porque a gente pode dar. Não, o autor citou isso daqui. Mas no que o autor não cita em relação a leis econômicas óbvias numa sociedade, tu consegue criar essas relações. Bom, foi isso por hoje. A gente terminou a Year of Trees e o Spring of Arda, que são antes da Primeira Era, na última aula, no episódio 62. Hoje eu falei da Primeira Era. Faltam a segunda e a terceira. Eu vou em ordem, né? Então, o próximo episódio 64, se Deus permitir, vai ser sobre a Segunda Era apenas, focado na queda de Númenor. E depois, na Terceira Era. Antes, eu vou até o ano antes, ou no ano do começo da Sociedade do Anel. E depois, meio que, no Senhor dos Anéis, tem pouca economia pro meio, do meio pro fim do livro. E política não tem quase nada, porque é basicamente a viagem deles até Mordor, que não tem nada. Tipo, os caras estão lá, tretando com os malucos, andando até lá e tal. Não tem nada político ali. Basicamente uma viagem, uma aventura. O Silmarillion é diferente, porque você tem nações ali crescendo, caindo, outras nascendo. Então o Silmarillion, ele é muito mais político, né? E econômico. Do que o Senhor dos Anéis em si e do que o Hobbit. Você tem uma coisa ali que você consegue falar, mas o Silmarillion tem mais. E essa parte que eu falei tem a ver com o Silmarillion e o Book of Lost Tales. Então eu falei dos dois de uma vez, até porque eu tô lendo o Book of Lost Tales. Terminei ontem, hoje até. Ou foi ontem? Foi ontem. Então, era isso e agora eu vou mostrar um mapa, né? Pra dar um contexto. E aí, gente, eu vou agora pro mapa. Eu vou pegar pra Beleriand aqui. Pra ficar mais simples. Então, é só dar uma passada nas coisas que eu falei, né? Então, eu falei sobre a Primeira Era. Eu tenho que falar onde ficam os lugares que eu falei. Doriá fica aqui nessa região. Perto de Nelor é Ibrethiel. Estoládia dos Anões e, se não me engano, né? Ou é Dortônio, não lembro. Você tem Nargothrond, que é aquela cidade que cai, em certo momento. Você tem Palas, que também é dominado por Melkor, em dado momento. Você tem Gondolin. Então falei um pouco sobre a queda de Gondolin. Gondolin de Turgon. E Nargothrond de Finrod, né? Eram cidades escondidas. E Nargothrond passava pelo... O Narog passava por aqui, né? O rio Narog. Normalmente cidades são construídas perto de rios. É geografia básica aplicada para economia. E também em regiões marítimas, né? Perdão, portuárias. O que não é o caso da Terra-média. Normalmente cidades grandes elas são próximas a portos, né? Então Falas, por exemplo, poderia ser uma cidade rica facilmente, né? Embora não é tão importante quanto Nargothrond e outras regiões. Mas enfim, não importa muito. E você tem Dorlomin, e tem outro nome, Imithren. Eu falei um pouco de Imithren, que é uma região muito florida, com florestas, com fauna, bastante animais, pássaros. O Book of Lost Tales fala bastante sobre isso. E os Noldor ficavam muito nessa região. Só que essa região também era perto de Angband, que ficava nessa região aqui, ó. Pra lá. E Tulum ficava também nessa região pro norte. A Fortaleza de Melkor eram duas. Tulum, mais ao leste. E no oeste, o Angband, né? Como os Noldor ficavam aqui em Dolomin e Mithrin, eles tratavam muito com o próprio... as forças de Melkor, né? Até ganhei em certos momentos, né? Na batalha, mas na batalha of Unnumbered Tears, geral perde, né? Então aí o Morgoth, que muitas vezes perdia, né? As batalhas de Beleriand e tal, ele começa a ganhar. Então, lembra de Dunladen, né? Eu falei de Dunladen no Book of Lost Tales. No Book of Lost Tales, eles começam na região de Dunladen, os espiões de Melkor, Morgoth, começam a ficar nessa região aqui pra tentar achar Gondolin. Eles acham. No Silmarillion, eles não acham assim. Uma regra em conta pra eles.
capturado e conta. Tem aqui o Fen of Serek. Fendry. Importante também. Tem o Rio Sirion também, que é extremamente importante. Tol Sirion. Embora não confunda com esse Rio Sirion, que tem deságua na Baía de Balar. Depois o nome vai pra Belfalas, né? Mas, no geral, é isso, né? A região que eu não falei, que eu falei nessa aula mais, foi Dorlomin, né? Nevrast e Mithrin. Essas regiões aqui. Esse é o foco, né? Então, Erendil foi para Aldamar, que fica ao leste, né? Não tá aqui. Ele vai de barco até lá. Só que no menor ele fica pro leste aqui. Ele fica nessa região pra esquerda. Era uma ilha, né? Uma coisa, pra quem quer saber um pouco de linguística de Tolkien, né? Tu pode vir aqui num site chamado Eldamo. Você pode pesquisar aqui, por exemplo, Doriá. Você quer saber o nome de Doriá. Por quê? Você vai ver que aqui é em Sindarin. Isso significa Land of Fence. Não sei como é fence em inglês, não lembro. Ele fala do conceito na Lost Tales. Doriá, gato de caverna. Mostra aqui, ó. Door de Land e Yacht de Fence. Land of Fence. Enfim. Você pode pesquisar, por exemplo, aqui. Beleriand. Eu vou vir aqui no pesquisar. E Beleriand. Country of Balar. Então, país de Balar. Então, essa é a noção. Então, tu pode achar nome de coisas dessa forma, né? Nome de significado linguístico. As principais línguas em Tolkien é Quenya, Sindarin, Neo-Quenya. E também, no ponto de vista da Book of Lost Tales, tem o Gnomish, que foi uma língua abandonada por ele. Mas todas são línguas sintéticas, né? Ele criou. Ele era linguista, né? Então, tudo aqui tem um significado, né? Pô, aqui, por exemplo, Nevrast. O Nevrast também aparece, enfim. O grande ponto é que é interessante ver também nomes de personagens e nomes de lugares que você pode ver o significado com esse site, né? Então, é basicamente isso. A próxima aula vai ser sobre a Segunda Era.